Alô, torcida, estamos aqui, 4 reunidos, mais convidados para falar para você sobre seleção brasileira no nosso podcast Show de Bola. E hoje temos aqui a participação de 3 integrantes da Rede Massa. Eu começo com o nosso convidado especial, Lucas Rocha. Olha, que moral. E aí, turma? Tudo bem, gente? Povo do Show de... Eu tô aqui para cornetar hoje. Já vou explicar bem para vocês. A minha função aqui é cornetar. Eu tenho muita corneta para tocar. Inclusive, já vou começar cornetando aqui. Já a primeira. É isso aí. O Lucas Rocha não é exatamente um estranho no ninho, porque ele já fez muita coisa com o esporte, inclusive para o nosso show de bola. Então, ele não está num lugar incomum. Robson De Lázari, que já cobriu quantas Copas do Mundo, que já foi, assim, in loco para fazer amistosos, jogos internacionais, Libertadores, Sul-Americana, já vai aí... Bastante tempo. Aí eu perdi a conta já. Se incluir Libertadores, Sul-Americana, e eu perdi a conta. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Lucas, Mauro, Daniel, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Mas só em Copa do Mundo, Mauro, fora do país, em loco, eu cobri uma, foi a da África do Sul, e aqui no Brasil, a Copa de 2014. Então, já tive a experiência de cobrir 2 Copas do Mundo aí na minha carreira, sem contar a retaguarda, a redação, que eu já trabalhei em outros veículos Convívio. também. Mas por tabela você está trabalhando também numa cobertura grande, né, de um evento desse tamanho. Agora, em loco mesmo, a Copa da África do Sul em 2010 e a Copa do Brasil em 2014. O cara sabe tudo, né, meu? Sabe tudo. Você isso? passa o nome, ele passa a ficha. Que isso? É isso aí. Agora, com a gente aqui também, o editor-chefe do Show de Bola, aí, Daniel Piva, seja bem-vindo aqui. Valeu, Mauro. Abraço aí para todo mundo. Vamos falar de Copa do Mundo, né? Um período especial, mexe com todo mundo e vamos tentar segurar a corneta do Lucas aí, que o homem tá com tudo. Daqui a pouco tô também... atacado, já não me incomode que hoje eu não tô bom. Que eu quero falar sobre o Daniel Alves daqui a pouco também. Você tá pro crime, né? Hoje eu tô pro crime. Vamos Eu vou colocar falar a entre verdade aspas. para vocês. O Tite vai me ouvir. O Tite vai ter que me ouvir. Daqui a pouco a gente vai também ter a participação aqui muito especial de Theo José, Mauro Betting e André Galvão, daqui a pouco aqui. Boa. Eu já vou começar, como é que é? Você tem uma corneta e tem também. Você tem também a Vem cá. Vuvuzela. A briga de Ó, corneta. Daniel Alves, senhoras e senhores. Já vamos falar do Daniel Alves. Vocês gostaram da convocação do Daniel Alves? Quem vai começar? Não. Não. Você não Mas gostou? pode falar. Fala. Eu já deixo Eu a acho- minha opinião assim. Tá. Eu acho o seguinte, acho que tecnicamente, assim, pode ser uma convocação, um nome que talvez não vá agregar tanta coisa. Mas essa análise tem que partir de vários fatores. Primeiro, Copa do Mundo são 7 jogos, um período de 1 mês. Agora a preparação é ainda mais curta, né? O Brasil estreia daqui 16 dias. Isso. E vai se apresentar aí em cima da hora, porque é assim mesmo, está tendo os campeonatos no mundo inteiro, né? Principalmente na Europa, estamos no meio da temporada. Então, para esse período bem curto, um jogador com a trajetória do Daniel Alves, com a carreira vencedora do Daniel Alves, aquilo que o Tite falou na entrevista coletiva após convocação, até do aspecto mental do time, dos jogadores, isso pode ajudar e muito. Porque o Daniel Alves pode ajudar a botar na cabeça de todo o grupo que eles podem conquistar a 6ª estrela para o Brasil. Não, mas daí, então, isso é o mais importante. Deixa eu terminar, você já vai começar com a tua cornetada. Isso não é o mais importante. O mais importante é a bola no pé, tal. Jogando. Mas isso também faz a diferença. Pelo que não jogou, especialmente na trajetória da última temporada, o ano e meio, desde que saiu do São Paulo, tal, por aí, o Daniel Alves não vai ser titular da seleção brasileira. O titular é o Danilo, que é o lateral da Juventus, tem no currículo passagem pelo Porto, pelo Manchester City, é o lateral direito titular do Brasil. Mas é uma posição carente no futebol brasileiro. Os reservas não estão à altura. Não estão à altura. O Tite até tentou experiências, o nome principal testado foi do Emerson Royal, que é do Tottenham, da Inglaterra.
Eu teria feito um ciclo com mais oportunidades para o Gilberto do Benfica, que teve aqui no Brasil, fez uma boa temporada recentemente no Fluminense, mas ele também teve problemas de lesões e nunca teve chance na seleção brasileira. Mas é fato que os reservas da lateral direita não estão à altura. E num grupo de 26, é mais extenso do que era até na última Copa, quando eram 23, principalmente por circunstâncias da pandemia. Se ter só um lateral direito é muito arriscado. Então, eu acho que o Tite acerta nesse ponto de trazer um reserva como o Daniel Alves e tem outros jogadores que podem atuar na lateral direita. O Militão já foi testado pelo Tite, o Fabinho do Liverpool também joga de lateral direito, o Bremer, que foi o melhor zagueiro do campeonato italiano da temporada passada e foi comprado pela Juventus, joga como zagueiro e também joga na lateral direita, está cansado de fazer isso no futebol italiano. Eu sei que não é o fator principal, mas essa parte de vestiário, de liderança, de ter alguém que impõe um respeito só de estar o nome dele lá na lista, eu acho que tem uma justificativa também pelo fato de o Brasil não ter muitos laterais direitos de destaque. Agora nós vamos falar com o advogado de defesa do Royal, Lucas Rocha. Não, eu acho o seguinte, eu acho que você está certo pelo seguinte, ele foi pela liderança, ele foi pelo vestiário, mas daí, leva o Silvio Santos, então, que é o baita líder. Leva o Zagallo, grande liderança, o Zagallo é uma baita liderança. Leva o Pelé, multicampeão, o Pelé foi multicampeão também, vai levar o Pelé? O cara já está com 39 anos de idade, ele não jogou nada essa temporada, nada. Aí eu concordo com nada, você. Ele não jogou no Pumas e ele está treinando por dó, estão deixando ele treinar no Barcelona por dó. Barcelona B. Barcelona B, entendeu? Então, não faz sentido algum. Se for para levar ele para tocar pandeiro, para tocar cavaco lá, então leva a rapaziada do pagode lá do Rio de Janeiro, qualquer coisa nesse sentido. Gaúcho. Leva o Ronaldinho Gaúcho. Leva o Ronaldinho Gaúcho para fazer festa e tal, para entrar na mente dos jogadores. Eu acho um erro. Sabe qual que é na minha opinião dela? Na minha opinião... Não precisa vir aqui que nós estamos discordando. Não, discordando, daí a gente tem que... Sabe? Entendi. Essa animosidade, Você sabe o que eu acho? Você leva jogador... Eu não vou dizer que o Daniel Alves é ruim, obviamente que não. O cara tem uma carreira inegável, obviamente. Mas nesse momento é o jogador ruim. Você levar... Nesse você momento, no desde elenco, fevereiro, né? Você tem no Até elenco mais, né? um jogador ruim, hora ou outra ele vai jogar. É tiro curto? É tiro curto. São 7 jogos. Mas eu já aprendi isso no futebol. Você tem um cara que é meio perna de pau no elenco, hora ou outra ele vai ter que jogar. Né? Aí vai chegar, Daniel, você que é charado, Daniel Alves, diga uma coisa. Começou bem. Aí ele ficou 3 meses se dedicando, se preparando, treinando lá no Barcelona B, vai chegar no físico, retinho, fininho, vai jogar a Copa do Mundo e vai lá pro Lucas Rocha. Chupa, Lucas Rocha! Eu vou bater palma, eu vou achar maravilhoso. Eu quero o Hexa também. Mas diga, é que eu não me aguento, desculpa. Não, mas pode. Eu não me aguento. Mas eu acho um perigo sempre assim, Mauro, que você vai para a convocação, o seu treinador da seleção no caso, muito preso ao afeto, muito preso à ligação. Entendo tudo isso que o Robson trouxe, são pontos importantes, mas num torneio de futebol de tiro curto, o momento vai pesar. Você não tem que apagar o que o cara já fez. Só que o Daniel, o que ele fez de melhor, e ele é um dos grandes da história, já faz 2, 3 temporadas em que não acontece. No São Paulo não rolou, no Pumas não rolou. Ele se beneficia de uma carência no futebol, e o futebol brasileiro vai estar incluído nisso. Mas ainda assim acho muito arriscado, a ponto de levá-lo. Eu, por exemplo, preferia muito mais que o Tite optasse por Éder Militão, Fabinho, as opções que acredito que serão as utilizadas se acontecer qualquer coisa com o Danilo, e levasse mais um meio armador. A armação de jogadas do Brasil é totalmente refém do Lucas Paquetá. Do campeão brasileiro Palmeiras, o Marcos Rocha, você levaria para a seleção? Não. Aí acho que tem níveis diferentes. O cara que, na minha opinião, que tinha que levar no lugar do Daniel Alves era o Emerson Royal. O Rodinei. Os caras queriam levar o Rodinei. Mas o Rodinei nunca tinha sido convocado. Mas não, o Rodinei Diz que ele está na pré-lista dos 55. Mas eu acho que não. Eu acho que era o Emerson Royal. O guri que o De Lázari falou. Lá do Tottenham. Eu tenho os números aqui, ó. Por exemplo,
ele foi, na temporada passada, ele esteve no top 3 de desarmes da Premier League. Eu não gosto de ficar falando muito esses negócios de estatística, não, quando o assunto é futebol. Mas o cara desarma bem e tem saída de jogo, na minha opinião. As poucas vezes que eu vi ele, eu achei que era o guri para estar lá. É jovem ainda, 23 anos de idade, você já pensa num próximo ciclo e tal. E outra, ele nessa temporada de 22-23 na Premier League, ele começou na liderança de desarme de novo. Ele só perdeu espaço agora porque ele está com um problema no pubis, que eu acho que daria tempo para se recuperar bem para a Copa do Mundo. Mas ele era o primeiro lugar de desarme lá na Premier League. Então é um cara que está voando. E futebol é momento, o Daniel Alves não está no momento bom. Acabou já o Daniel Inclusive, o auxiliar técnico do Tite, o Kleber Xavier, que ele é tão influente na comissão técnica que ele também participa das entrevistas e tal, teve, depois da coletiva da convocação, teve lá um outro acesso à imprensa, onde participou o Kleber Xavier. E ele foi questionado bem dentro disso que o Lucas está falando. Você está citando, no caso o repórter argumentando com ele, você está citando exemplos onde o momento fez a diferença. Por exemplo, do Martinelli, que é atacante do Arsenal, líder da Premier League, que ficou com uma vaga entre os 26 como atacante da seleção. E por que para o Daniel Alves é diferente? O Kleber Xavier falou, toda regra tem exceção. A convocação do Daniel Alves é uma exceção por todos esses fatores que eu estou falando. Entre ter o Daniel Alves no grupo de 26 como um líder, como alguém que ainda joga futebol, ainda é jogador numa reta final de carreira, é verdade, mas ainda pode entregar num período curto de 7 jogos para estar no grupo e para ser o reserva e ter o Emerson Royal, que é um bom jogador, mas eu acredito nele no próximo ciclo da seleção brasileira, é preferível para a comissão técnica, e eu já deixei claro que concordo para esse momento ter alguém como o Daniel Alves lá. Vamos colocar na roda aqui um convidado especial, Theo José, do SBT, narrador, vai falar exatamente sobre esse assunto. O que ele acha aqui no telão? Theo José, fala aí, Theo. Gente, a convocação da seleção brasileira dentro daquilo que a gente esperava, mas eu, sinceramente, não esperava a convocação do Daniel Alves, apesar que o Tite, ao longo desse ciclo para esta Copa do Mundo, deu indícios que poderia convocar, mas eu não esperava. Daniel Alves está com 39 anos, passa a ser o jogador convocado para a seleção brasileira mais velho em termos de Copa do Mundo. E não é uma questão de ter 39, 40, 41, 42. Além de ter 39 anos, é um jogador que não fez uma boa metade final de temporada. Não se apresentou bem na equipe do Pumas no México e nos últimos meses estava apenas treinando na equipe do Barcelona B. Então não convocaria o Daniel Alves. No restante, aí é uma questão de gosto pessoal. Eu trocaria ou o Fernandinho ou o Fred pelo Scarpa e trocaria o Martinelli pelo Gabigol. Eu acho que são dois jogadores que podem mudar a história de um jogo. Não estou dizendo para serem titulares, não. Mas ficarem à disposição, de repente tem um jogo complicado, precisa alguém para fazer lançamento, alguém para chutar de fora da área, coloca o Scarpa. Precisa alguém ali na frente para brigar mais com o zagueiro, se movimentar mais, coloca o Gabigol. Mas no resto, normal. O Brasil chega muito forte nesta Copa do Mundo. Você quer ver um cara que discordou completamente do Theo José e foi na linha do que o Lucas Rocha falou? Foi o comentarista Mauro Betting. Vamos ver ele também aqui falando sobre isso? Fala aí, Mauro. Fala, gente, eu levaria 25 dos 26 nomes convocados pelo Tite e até o Daniel Alves. Sim, ele não joga desde 23 de setembro, não estava bem no Pumas, mas quem está melhor? Fagner não está legal, Marcos Rocha está instável, Emerson Royal nunca foi o de sempre na seleção. O Gilberto nem jogou no Brasil. E o Daniel Alves joga demais, é um vencedor, é um exemplo dentro e fora de campo. No cafezinho, no final da concentração, para puxar o samba, para botar o pé no chão. Eu levaria o Daniel Alves para ser reserva do Danilo. No mais, levaria todos os outros nomes, à exceção do Martinelli, que acho ótimo, mas já tem muito ponta. Eu gostaria de um meio atacante como já foi o Firmino no Hoffenheim, tem sido no Liverpool, já foi no Figueirense, embora na seleção nunca foi o cara do Liverpool. Mas é um ótimo jogador. No mais, eu levaria todos esses que o Tite vai levar contra adversários
adversários complicados. A Suíça, para mim, passa em segundo no grupo, mas o Brasil já vai ter pedreira desde a estreia. A Sérvia é cada vez melhor. É um time interessante. Do time base, 7 são canhotos e 2 ambidestros. É um time que sabe trabalhar a bola, sabe se fechar e vai ser adversário difícil. Mas deve dar Brasil. Acho que o Brasil passa pela Sérvia, passa também suado pela Suíça, depois, sei lá, pega o Uruguai. Se tudo der certo, passa pela Espanha, aí vem a que vier, só não vem o Messi, passa na semifinal e vai fazer a final da Copa. Contra quem, eu não sei. Até porque eu não sou pai Mauro, eu sou meio Muro Betti. Mas eu acho que o Brasil tem bola e tem time para ganhar o Hexa sim. Beleza, obrigado, Mauro Betti, obrigado, Theo José, pela participação aqui. Você vê, né? Eu quero falar sobre outros assuntos, não só sobre o Daniel Alves. É mas verdade, é verdade. É polêmico. Ele domina, né? Exatamente, ele domina os assuntos, com certeza. E outra coisa, né? O Tite, sempre quando tinha a convocação, o Tite sempre falou o seguinte: o jogador mostra no seu clube, a gente vai falando com o jogador, vai falando com o técnico, vai falando com o médico, com o fisioterapeuta, ver se está tudo certo fisicamente com ele. Dependendo do que ele mostrar no clube, ele vem para a seleção. É testado na seleção e fica. Então ele caiu em contradição ao convocar o Daniel Alves, usando esse. Aí você falou, né? Que o coordenador falou: não, mas peraí, tem exceções. Toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. E a gente já viu, né, Mauro, até alguns atletas aí terem destaques na seleção brasileira. Tá louco o cara levar o Daniel Alves. Por exemplo, o Everton Cebolinha, na Copa América 2019, foi o cara. Exatamente. Parou de render, tchau. Não veio mais. Perdeu espaço. Então, foi muito um tratamento diferenciado ao Daniel. Claro, por tudo que ele fez na carreira, indiscutível, pela falta de opções, mas aí acho que faltou um pouco de coragem para ser criativo. Poderia improvisar alguém, como acho que ele vai fazer, e puxar mais alguém para o meio de campo. Acredito que essa seria uma saída aí para o Tite, nesse caso da lateral direita. E quem vocês não levariam fora? Vamos tirar o Daniel Alves dessa discussão, vamos colocar os outros 25 aqui na mesa. Quem você não levaria? Eu tiraria um jogador ofensivo e daí provavelmente sobraria para o Martinelli, mas não é nada contra ele, eu acho que ele é um excelente jogador e a convocação dele até se justifica pela técnica, pela qualidade técnica, mas eu tiraria mais o jogador ofensivo e levaria um quinto zagueiro. E numa lista de 26, ter 4 zagueiros, se um se machucar, já ficam 3. Tudo bem que daí o Fabinho teria que ser improvisado, porque também joga no zagueiro. Tem suspensão, pode faltar. Eu acho que numa lista de 26 daria para ter um quinto zagueiro e todas as outras seleções, você olha, tem 5 zagueiros. O Brasil, muitas tem 4 goleiros, porque aumentou o número de jogadores. Não quero ser que nenhuma prever tragédia, problema. Zoião, ó. Mas imagina se o Brasil enfrenta um surto de Covid, por exemplo. E infelizmente pode acontecer. Sai pra lá. Lá na seleção, imagina. Tem 3 goleiros. Tinha que ter no mínimo mais um. Eu acho, eu entendo o que você está falando, mas eu não concordo pelo seguinte: o Brasil é jogar para cima, na minha opinião. Tem que jogar para cima. Mas daí não é na quantidade de jogadores. Levou um monte de atacante, é bonito. Quantas substituições tem agora? 5 substituições. Imagine a possibilidade que a gente não vai ter de mudar um jogo, por exemplo. Digamos que a gente sai atrás. A gente tem 5 atacantes para entrar para mudar um jogo. Mas vai entrar quantos ao mesmo coisa tempo? Linda, coisa linda. Quantos volantes? Tem 4 volantes. 4 volantes. Mas vai entrar quantos ao mesmo tempo, Lucas? Não, eu acho assim, ó, que essas opções todas no ataque mostram o poderio do Brasil e mostram o jogo brasileiro. Mas, Lucas, você está fugindo, é legal ir você pra tá cima. fugindo do assunto, você está querendo ficar em cima do muro, quero saber. Fora o Daniel, quem você não levaria? Fora o Daniel. O único que eu mudaria, de fato, era o Daniel. Tá. O discutível é o Martinelli, igual o Dela falou. Mas, na minha opinião, o único que eu não levaria de todos esses, eu faria igualzinho o Tite. Só que eu colocaria o Emerson Royal ali no lugar do Daniel Alves. O Piva tem uma relação de uns 3 ali que ele não levaria. Não, tem só o Martinelli eu levaria. Acho que está jogando muita bola. Manteria esse número de atacantes. Para mim, o Brasil hoje tem o melhor banco de reservas aí da Copa. Você não vai encontrar tantas opções igual a seleção brasileira tem. Eu tenho um receio com uma zaga. Não confio no Bremer. Acho o Gabriel Magalhães, considero o Gabriel Magalhães mais preparado, mais calejado e até próximo aí do que os zagueiros que o Tite, dos zagueiros titulares do técnico Tite. Tenho preferência pelo Gabriel Magalhães ao Bremer, mas o que me preocupa muito, assim, voltando ao assunto, é o reserva do Paquetá. Everton Ribeiro para a Copa do Mundo
Acho pouco. Concordo com Justo, você. justo. Concordo com você. E eu não levaria, sabe quem? Mas é que o cara joga na seleção brasileira, a bola bate nele e entra, que é o Richarlison, né? Ele, no Tottenham, ele fez 11 gols para ser convocado para a Copa do Mundo. Daí ele chega na seleção e faz gol na seleção. Então, aí já fica meio contraditório comigo mesmo, né? Não mostra no clube. Não gosto, mas gosta. Ele não mostra no clube, mas chega na seleção brasileira e acaba sendo artilheiro. E tem o Thiago Silva também, que é muito discutível. Ele ter ido, eu acho que ele fez certo em levar o Thiago Silva. Mas eu ouvi já diversos amigos e cronistas, enfim, falando que não levariam o Thiago Silva por toda aquela história de chorar. Ele já é mais velho também, Ele já amadureceu, tão né? mais Ele novo. tem 30, Apanhou e aprendeu. Ele já tem 38 Se anos. for por idade, o Daniel... Se for na questão idade, ele e o Daniel Alves estão um ano de diferença. Ele só. chorou O com Thiago 28. O Thiago Silva eu acho que é discutível pra caramba. E aí a gente entra num outro assunto, que é a questão do capitão. Quem é que vai ser o capitão? Vai ser o Thiago Silva. Thiago Silva. Vai ser o Daniel Thiago Alves Silva. não vai ficar no banco. Eu acho que inicialmente. tinha que ser o Casimiro. Eu também. Eu acho que o Casimiro tinha que ser o capitão desse time aí. Casimiro anda muito esquentado ultimamente. Ele é esquentadão, ele é esquentadinho, mas assim, o Casimiro representa uma liderança técnica muito mais importante que o Thiago Silva, por exemplo. E até na questão, né, Lucas, o que eu acho que do Thiago fica muito marcado, aquela cena em 2014, alguns outros erros dele pela seleção, considero ele um zagueiraço, vejo um caso diferente assim do Daniel, porque ele tá jogando ainda em alto nível, mas para capitão, aí eu tenho meu receio. Porque o Casemiro a gente sabe como vai se impor, como vai sentir no momento em que o Brasil está atrás no placar. O Thiago vai gerar dúvida. Claro, é você ficar marcado por um momento, mas infelizmente a vida é assim. Infelizmente a cobrança nele vai ser em cima daquela imagem dele, abatido na hora dos pênaltis, desesperado, vai vir essa cobrança. E se voltar a acontecer e o Brasil cair, aí pode saber que vai ser um dos principais alvos. Nessa história aí do choro lá, o que eu esperava? Eu tô assistindo, o que eu esperava? Capitão do time. Ele era o primeiro que tinha que levantar a cabeça e falar, vamos lá, piazada, vamos pra cima, vamos ficar em pé Não aí. precisa ser um Dunga, né? Não precisa ser um Dunga, mas o Cafu, por exemplo, e chorar, né? O Cafu não... Sentar e chorar você faz na escola. Exato. Quando você tem 5 anos de idade, você senta e chora. Mas você acha que ele vai chorar? Hoje ele já está mais Mas eu acho que vocês experiente. estão sendo bem Eu injustos. acho Isso daí que faz 8 anos. É. O cara tá indo pra 4ª Copa do Mundo. Exatamente, É o eu único concordo com jogador, você. é o Ele único joga bola jogador, pra caramba. é o Ele único joga jogador bola da pra caramba. Paulista que vai pra 4ª Copa na seleção. O Daniel Alves não vai pra 4ª Copa porque em 2018 ele se machucou um pouquinho antes e acabou E tá jogando bem no sendo clube. cortado. Então eu acho que precisa de jogadores assim, não o time inteiro, obviamente, mas um ou duas lideranças desse nível. E daí eu discordo mais uma vez muito do Lucas. Eu não acho o Thiago Silva, não acho o Thiago Silva nada discutível. Eu acho ele um zagueiraço e a dupla de zaga formada por Thiago Silva e Marquinhos é a melhor da Copa do Mundo. Talvez por isso que ele não levou mais do que 4 zagueiros, porque ele vai precisar de numa lesão, numa suspensão ou numa estratégia de jogo. Em 26 dava eu acho que o Gabriel Magalhães merecia. Não, eu concordo pra com Copa, você que tinha que levar 5 só zagueiros. que daí diminuiria alguém lá da frente. Lá na frente. Ele provavelmente vai estar confiando ali no Fabinho. Jogando na zaga. No Liverpool tem jogado assim. Só que o caso mais grave é o mensageiro do caos ali que o Robson levantou há pouco, de dar um surto de Covid, ou pega um jogo tenso lá, Copa do Mundo, a gente já viu aquele Holanda e Portugal que tiveram 7 expulsões. Se o Brasil se envolve num jogo desse, tem, sei lá, Marquinhos e Thiago Silva expulsos e o Casemiro também expulso. Você vai fazer o quê? Mas tá falando muito advogado do diabo agora, né? Não, você tá pronto pro cenário. É o cenário do caos. Lógico. É um cenário do caos. Outra coisa que o Gabriel me falou aqui eu lembrei disso, né? O Thiago Silva já meteu a mão na bola algumas vezes, né? Teve uma eliminação numa Copa América em 2015, né? E tinha sido um ano depois daquela cena do choro. Ele deu um soco numa bola no jogo contra o Paraguai. E aí gerou os pênaltis. O Brasil foi eliminado nos pênaltis.
Mas, assim, eu vejo muito mais coisas positivas do que negativas no Thiago Silva. E todas essas memórias, nós estamos lembrando lá de 6, 7, 8 anos atrás. O cara aprendeu, né? O cara está com 38 anos jogando em altíssimo nível. O Chelsea é o atual campeão mundial com o Thiago Silva dentro de campo, né? Tinha sido campeão da Premier League, da Champions League anterior. É um time lá de ponta de tabela na Premier League. Não vai chegar no título porque o Arsenal e o City já estão bem acima e tem o Liverpool também, mas é uma equipe muito forte que o Thiago Silva defende no principal campeonato do mundo há muito tempo. Eu considero ele a principal liderança da seleção e não abriria a mão dele para essa Copa do Mundo até como um fechamento de trajetória de maneira alguma. E braçadeira de capitão também para ele. Sim, até porque o Daniel Alves vai ser reserva e daí não tem é o Casemiro. discussão. Eu também acho que... Porque eu acho que o Thiago Silva tem que ir mesmo, eu não discordo da convocação dele. Só acho que ele tem algumas coisas que para mim eu não vejo num líder, que envolve com certeza o episódio do choro, envolve essas coisas de mão na bola aí que a gente falou. E aí por isso eu colocaria a braçadeira de capitão no Casemiro, que é um cara que para mim é o líder que eu gosto mais de ver. O cara mais explosivo, mais para cima, que chama a responsabilidade. Mas eu jamais deixaria de levar o Thiago Silva, que fique bem claro. Casemiro, Bruno Guimarães e Fred. Titular aí o Casemiro, né? Titular, o Casemiro, acho que vai largar o Fred, mas o Bruno vai pegar essa vaga. O Bruno vai pegar a vaga? Vai pegar a Olha vaga. Ele tá aí, voando, né? Tá voando, né? O Bruno, cara que... O Bruno joga muito. Chegou na Inglaterra, chegando no terceiro jogo, já fez gol. Ele livrou o Newcastle do rebaixamento. Já tá fazendo uma outra temporada também gigantesca. O cara realmente... tá na briga por vaga na Champions League. Exatamente. Tá no G4 da Premier League. Tá muito bem o Bruno Guimarães, realmente... Aí eu tenho que concordar. Agora é o seguinte, né? Algum jogador que não foi convocado, que está sendo injustiçado, assim como foi o Alex em 2002... Aleph Manga. Cadê Falou o Manga coxa nessa branca convocação aí? Cadê o Manga? Ou o Pablo? Não, hein? Manga e Pablo, quero ver protestos aí, manifestações. Manga e Vamos Pablo fora da fechar lista. a CBF lá. Vamos falar vocês vão ver. sério, eu acho que o Fernandinho, já que estamos falando de jogadores locais, o Fernandinho seria um jogador que poderia ter uma chance na seleção, nessa seleção agora, não? Eu acho o seguinte, que ali na Copa América de 2019, quando o Brasil conquistou o título, um ano depois da Copa da Rússia de 2018, ali fechou-se um ciclo onde vários jogadores experientes que estavam até a Copa da Rússia ali encerraram a participação na seleção. Foi o Fernandinho, foi o Felipe Luiz, lateral esquerdo, que depois disso ainda teve uma trajetória Davi Luiz, vitoriosa no Flamengo. Davi Luiz até um pouco antes, mas o Miranda, todos os jogadores. E daí o Tite, a comissão técnica, eles optaram por 2 realmente experientes para liderar o restante do ciclo com a classificação para a Copa do Catar, que são o Thiago Silva e o Daniel Alves. O Daniel Alves se perdeu no tempo, né? Acabou não tendo mais tanta visibilidade porque não teve tanto destaque, mas nessa exceção que está sendo tratada pela comissão técnica, ele ainda está indo para a Copa do Mundo. E do Thiago Silva não se abre mão, ele tem, por exemplo, 1 ano a mais só do que o Fernandinho, que disputou as 2 últimas Copas do Mundo e atualmente tem 37 anos. Sobre outros jogadores... A questão da posição também, disso que você está falando, porque o volante... Tiraria o Casemiro ou o Fabinho, não tiraria nenhum exatamente. dos dois. E outra, precisa de um gás do caramba para ser volante, ainda mais numa Copa do Mundo. E a então o cara, quando está mais velho... é uma das que o Brasil mais está bem servido. A verdade, concordo. É impressionante, Concordo, assim, porque tá o Fred convocado, cotado para ser titular, mas você já tem um Bruno Guimarães no retrovisor ali dele. Se o Fred não render de cara, já vai perder a posição. Se acontecer qualquer coisa com eles, tem o Douglas Luiz, que também é muito bom jogador, tem o Gerson, que está voltando para o Flamengo. Então, é uma posição em que o Brasil está muito bem servido. É volante e atacante de lado. O problema é o por dentro. Não tem aquele meia aqui, um Rivaldo, um Ronaldinho Gaúcho, não tem um centroavante que também era igual o Ronaldo Fenômeno, o Romário. A esperança está no Pedro, o Richarlison, nesses bons números, mas ainda não vejo o Brasil
tendo esses jogadores ali, um meio armador e um atacante para ser referência na Copa do Mundo. Aliás, como é bom essa renovação que você falou agora, achei excelente. Essa história de colocar o Bruno Guimarães, o Martinelli, jogadores jovens, o Vini Júnior, né? Colocar Rodrigo, espaço para esses jogadores, o Rodrigo do Real Madrid, jogadores que você há 2 anos não via a possibilidade deles jogarem numa seleção brasileira e hoje vão disputar uma Copa do Mundo. Isso eu acho muito legal. Não, é um ciclo meio natural e eu acho que foi muito bem trabalhado assim pela comissão técnica a partir daquele momento. Você tinha uma Copa América no Brasil, né, um ano depois do ciclo anterior, ele ainda apostou em nomes experientes, já com uma nova linha, por exemplo, o Everton Cebolinha teve a chance dele, foi o melhor jogador naquela Copa América onde não estava o Neymar, mas não conseguiu Dá o passo seguinte. Veio a pandemia, tal, o cara não conseguiu render no Benfica como rendia no Grêmio e muito menos agora no Flamengo, onde enfrenta uma concorrência grande e é reserva. E aí você tem uma renovação. Acho que o Tite, até a visão do torcedor sobre a seleção brasileira atual, ela mudou muito nas eliminatórias quando ele apostou em vários jovens assim que deram resultado. É Rafinha, é Vinícius Júnior, é o próprio Paquetá, que realmente mostraram que o Brasil pode ter um futebol até dentro da realidade atual do futebol mundial, mas um futebol até um pouco mais vistoso, assim. E aí que eu queria entrar assim, num ponto que até foi citado ali pelo Theo José e é muito comentado por muitos torcedores, e todo mundo, é claro, tem o direito de ter sua opinião. Nós temos mais de 200 milhões de treinadores, mas eu, sinceramente, não consigo ver os jogadores que atuam aqui no Brasil, a grande maioria, no mesmo nível dos jogadores que estão na Premier League, principalmente. Eu não vejo o Scarpa jogando na seleção brasileira. O Scarpa foi o nome citado ali por eles, né? O Gabigol teve muita chance nesse ciclo de convocação. Desperdiçou. Tudo bem que ele não foi assim titular várias vezes, mas teve chances. Tal. Que o jogador é um jogador importante, decisivo, mas, pô, você falou, o Richarlison já jogou no Everton e no Tottenham e agora, que é um time da parte de cima. E no Everton, o Everton quase foi rebaixado. E ele estava lá, então fazendo gol. Então, eu acho que essas comparações assim tem que levar muito em conta isso. O futebol das nossas competições aqui da América do Sul está num nível distante, mas e o Pedro? Principalmente Mas é um. Mas o Pedro acho que vale. Até pela característica. O Pedro foi uma boa convocação. O Gabigol não. O Gabigol eles pedem porque tá lá no Flamengo, aquela coisa. O pecado assim que eu vejo que ele cometeu no ciclo, não na reta final, foi, por exemplo, tenho falado aqui essa questão do meia. O Rafael Veiga, de 2018 para cá, jogou muita bola. Não recebeu nenhuma chance. O teste valia. Se seria o cara para uma Copa do Mundo, igual está sendo o Everton Ribeiro, que eu tenho meu receio, eu acho o Everton Ribeiro um baita jogador para o Brasil. Para uma Copa do Mundo, tenho dúvida. O Veiga poderia ter sido testado. O Scarpa, acho que é um cenário diferente. Eu acho que o Scarpa, essa explosão, esse boom do Scarpa foi muito próximo à Copa do Mundo. Então o Scarpa não levaria. O Rafael Veiga, se tivesse em forma e tivesse sido testado, aí sim acredito que era um caso que poderia preencher essa lacuna. Eu tenho seríssimas dúvidas se o Felipe Coutinho não tivesse se machucado menos de uma semana antes da convocação, se ele não estaria na lista e o Everton Ribeiro fora. Pode ser. Ou o Martinelli, ele poderia tirar ali um dos atacantes, mas o Coutinho provavelmente estaria. Outra coisa dessa renovação que eu destaquei, porque eu achei bem legal da seleção brasileira, foi o seguinte, né? Que o Bruno Guimarães, ele foi convocado a primeira vez pelo que apresentou no Atlético. O Richarlison, ele foi convocado a primeira vez pelo que jogava no Everton da Inglaterra. O Rafinha também, a mesma coisa, não é pelo que faz no Barcelona. Eles cresceram muito depois que o Tite começou a apostar neles. O Rafinha foi para o Barcelona, o Richarlison foi para o Tottenham, o Bruno foi para a Inglaterra. Quer dizer, são jogadores que com a seleção brasileira, eles mostraram a que veio e essa renovação provou isso, porque eles estão voando nos times onde jogam atualmente. Eu vou traçar um paralelo aqui. Lembra em 2010, a gente tinha Ganso e tinha Neymar e os caras não foram? Não foram por erro. Por erro. Dessa vez, não. O do Neymar fica cada vez maior. O do Neymar ficou óbvio, né? O Ganso teria que ter ido também naquela época. Na minha opinião, teria que ter ido. Em 2010, eles estavam jogando o fino da bola. Ah, não, mas são jovens ainda. Não tiveram um ciclo de preparação. Eu acho que é momento, cara.
Copa do Mundo é momento, tem que estar jogando o fino da bola naquele momento. Mas você levaria o Endrick agora, então, com 16 anos? Não, o Vitor Roque talvez. Mas é que o Endrick jogou 2, 3 jogos pelo principal do Palmeiras, tem 6 né? no campeonato. Quantos anos tinha o Neymar naquela época lá? O Neymar e o Ganso já estavam voando O Neymar já tinha sido campeão como ele tinha 18, a grande estrela. O Neymar tinha 18 anos. O Neymar foi campeão da Copa Futebol de São Paulo com 16 então, anos. E o Neymar já tinha jogo, né, em 2009. Exatamente. Não era titular, mas ele já tinha exatamente. jogo. Em 2010 ele explode. Não, em 2010 ele, né, naquela final histórica do Com o Campeonato Flamengo, Paulista entre Santos e Santo já André, tava voando, ele e o Ganso acabaram com o campeonato, né? Exatamente. Sob o comando do Dorival Júnior. A final contra o Flamengo, em que ano que é? Da Copa do Brasil, Santos 2011. e Flamengo? Não, final da Copa do Brasil. Foi com o Vitória. Foi contra o Foi Vitória. Santos e Vitória. A final Santos e 2010. Vitória, Santos e Vitória, O 2010. Flamengo foi aquele 5-4 histórico. É. Isso, 2011, esse jogo isso. foi Em em 2000, 2011. esse jogo, eu misturei os dois jogos, exatamente. Mas a final da Copa do Brasil, então outros sinais, né, Libertadores e tal, eu acho que esses meninos tinham que ter ido para a Copa, que é o que está acontecendo agora, com vários meninos aí. O Rodrigo é um que está indo bem, o Vini Júnior saiu daqui, eu brinquei, né? Não, o Gabigol, os caras estão falando só porque é do Flamengo e tal. O Vini Júnior tinha aquilo, né? Não, é só porque é do Flamengo, ficou valorizado porque é do Flamengo. Neguebinha. É o Neguebinha e tal. Eu adorava falar essas coisas. Mas mordi minha língua, e que bom, mordi minha língua bem. O Vini Júnior tá jogando fino da bola e tem que ser titular, tem que ir para cima. Eu acho que o Brasil tem que apostar num jogo muito ofensivo. Muito ofensivo. Ah, não, mas podemos tomar gol. Cara, se tomar 2, faz 3. Tem que fazer. Eu acho que essa tem que ser a mentalidade. É isso aí. Agora é o seguinte, vamos colocar mais um convidado aqui na roda. O repórter do SBT que vai acompanhar a seleção no Catar é o André Galvão. E vamos saber dele, a opinião dele sobre a convocação da seleção brasileira. Fala, André Galvão. Amigos da Rede Massa, é um prazer estar com vocês. Chegando a hora, né, de acompanhar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O SBT vai marcar presença lá no Catar a partir já da próxima terça-feira. No finzinho da tarde a gente chega, quarta-feira estaremos com as reportagens para todo o Brasil, claro, da seleção brasileira, que vai chegar um pouquinho depois, no sábado no Catar, porque antes fará uma semana de treinamentos em Turim, na Itália, né? Mas o SBT chega antes, vai aguardar, né, o desembarque da nossa equipe em busca do Hexa em solo Qatari. E olha só, é claro que é uma expectativa grande para mim, mais uma vez acompanhar a seleção brasileira, vai ser minha terceira Copa do Mundo. Acredito muito no Brasil nesse Mundial. O Brasil é sim um dos favoritos. Claro que são muitos favoritos. O futebol de seleções hoje é bastante equilibrado, né? A gente não tem nenhuma muito melhor que as outras, não existe nenhum bicho-papão, mas o Brasil está neste seleto grupo de favoritos, junto com a Argentina, junto com a Espanha, junto com a Alemanha, com a França, apesar dos desfalques, e é claro que a seleção brasileira pode enfrentar todas estas seleções de igual para igual. Não vai ser fácil. O grupo do Brasil eu considero um grupo muito equilibrado, com Suíça, Sérvia e Camarões. Camarões deve ser o patinho feio, mas as seleções europeias são fortes. Então são 3 times, né? 3 equipes para 2 vagas nas oitavas de final. Mas é bom você enfrentar adversários duros logo de cara, porque você se fortalece para chegar na fase mata-mata do torneio. E em relação à convocação do técnico Tite, foi uma convocação absolutamente normal, dentro do esperado. O Daniel Alves, claro que muita gente não gostou, eu também não levaria o Daniel Alves para a Copa do Mundo, mas também é verdade que não tem nenhum outro lateral direito que esteja pedindo passagem, né? Que seja muito melhor e que tenha sido injustiçado. Não há nenhum jogador que tenha sido realmente injustiçado nesta convocação para o Mundial. Trata-se dos melhores que nós temos, ou praticamente todos os melhores que nós temos estão entre os convocados, e o técnico Tite, claro, vai tentar fechar este ciclo como campeão mundial. Um trabalho bom, mas que precisa se provar dentro de uma Copa do Mundo. É isso, meus amigos, o SBT vai contar essa história para você e a gente estará junto
a partir da próxima semana, tá certo? E essa camisa, ó, é do Maringá, hein? Pra galera da Rede Massa, eu fui criado ali na região, né? Em Londrina, e tenho essa camisa do Maringá. Como será que estará o Maringá em 2023, hein? Valeu, gente! Eu morou em Londrina e deu uma provocada em Londrina. Ô, Galvão, tá de sacanagem. Você tá de sacanagem com a gente? Você era de Londrina e meteu a camisa do Maringá, os caras querem ter o couro lá agora. Não entra em Maringá, em Londrina agora. Não, que isso. Mas, Paulo, queria só falar que ele é gente boa demais, muito né? gente boa, Nossa, o André é muito massa. Um excelente repórter, muito gente boa. Eu tive a oportunidade de fazer a cobertura com ele agora em Guayaquil, na final da Libertadores, e ele, né, todo empolgado profissionalmente, né? Agora o meu foco é no Catar. Pô, que legal, né? O cara cobriu o Atlético aí na reta final da Libertadores e agora vai cobrir a seleção brasileira pelo SBT na Copa do Mundo. E sempre que a gente chama ele aqui pro show de bola, ele vem mesmo, porque a gente já chamou ele para fazer o show de bola no programa, ao vivo, ele participou lá direto da Arena e vai seguir o Brasil no Catar. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui na tela para vocês a convocação da seleção brasileira e nós vamos lá por posição fazer uns comentários rápidos para ver. Olha lá, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras são os goleiros. Tudo certo aí? Redondo. Se forem 3, tudo certo. São os 3 melhores. São os 3 melhores. Você levaria 4 goleiros. Mas não tem 5 zagueiros e um volante. Mas por que levar 4 goleiros? Com 26, pô, você tem que ter goleiro um certo levaria cuidado. 3 só É uma também. posição meio específica. Eu levaria discordo 3. de você, Eu levaria dela. 3. Eu levaria 3 goleiros Ficou também. voto vencido tá agora. Tá bem legal. E, cara, tá bem servido de goleiro. Zagueiros. O Marquinhos do PSG, o Éder Militão do Real Madrid, o Thiago Silva do Chelsea, Bremer da Juventus da Itália. Eu não levaria Bremer, levaria o Gabriel do Arsenal. Gabriel do Arsenal. Eu levaria o Gabriel Magalhães, mas tiraria um atacante. Um atacante. Seriam Tirei o 5 Martinelli zagueiros. para colocar o zagueirão. lá. Provavelmente o Martinelli. Uma coisa que a gente não falou Ou aqui, até o que é Antony. importante, o Éder Militão pode fazer a função na lateral De direita. lateral. Já fez e É. foi bem. Na Já fez função e que foi ia ser bem. do Daniel Alves, mas ele vai lá Exatamente. só por líder. Como é que é? Vai tocar o cavaco, tocar o cavaquinho, vai tocar o pandeiro. bater na entendeu? bunda da galera. Exatamente, para dar palestra motivacional. preleção. Coaching, já viu coach de coisa nenhuma? Então tá, é isso aí. esse é o Daniel Alves. Tá bom, então. O Éder Militão, só para concluir a informação dos zagueiros, o Éder Militão, em 2 jogos do Real Madrid, agora nessa semana, ele fez 2 gols de cabeça. Verdade. Então já vai afinado para lá. Laterais, agora sim. Danilo da Juventus, o Dani Alves que joga lá no Pumas do México, Alexandre que foi expulso ontem pela Juventus e o Alex Telles do Sevilla da Espanha. Repete o segundo ali. Repete lá o nome do Daniel segundo. Alves do Pumas. Daniel Alves. Beleza. Fora o Daniel Alves aqui, tá tudo certo? O Renan Lodge Eu senti falta. se deu mal assim por alguns fatores. O primeiro, aquela história da vacina. A polêmica da determinada vacina, é verdade. Convocação, ele estava na lista e ficou fora porque não tinha tomado a vacina contra a Covid. Ali ele já deu uma queimadinha com a comissão técnica. Deu uma de Djokovic. Depois ele voltou a ser convocado, mas esses 2 jogadores, o Alexandre e o Alex Telles, eles são mais equilibrados assim no todo. Defensivamente eles são melhores do que o Renan Lodge. E o Brasil tem, já foi até citado pelo Piva ali, tem nas pontas talvez o ponto forte. Então, se você tiver laterais mais defensivos, isso pode até ajudar no equilíbrio, no desenho do time. Acho que isso acaba pesando contra o Renan Lodge, mas que vai ter espaço no próximo ciclo para a próxima Copa do Mundo. O Renan Lodge, ele está recuperando o seu futebol agora, né? Que ele está na Inglaterra, está começando a jogar bem. Eu vi alguns jogos dele. Fez um na gol Inglaterra. essa semana Fez contra um o gol essa Tottenham. semana e está começando a recuperar. Então ele começou a recuperar tarde demais. Ele tem bola para ir para a Copa Tem do bola, Mundo. tem Ele bola. tem bola para Tem ir para a bola. Copa do Mundo. Mas eu acho que o Dela colocou muito bem. Pensando nesse time com um monte de atacante, É o que temos para o você momento. vai ter que segurar mais os laterais. Então não tem jeito. E teve um outro fator que foi lembrado aqui pelo nosso diretor, que ele entregou na final da Copa América. Né? Isso, embora o Tite tenha dito na época que não tinha influência nenhuma para outras listas, acontece qualquer um. É verdade. Marca, né? Passamos a tela aqui, vamos lá, próxima. Vamos aos meias, que é o volante, né? O Casimiro, o Bruno Guimarães e o Fred.
o Casemiro do Manchester United, o Bruno pelo Newcastle e o Fred Manchester E United. como volante tem mais o Fabinho, né? Tá aqui, ó, Fabinho do Liverpool, Lucas Paquetá do West Ham e o Everton Ribeiro do Flamengo. São os meias. Eu sinto falta de mais um nome para armação de jogada. Quem seria? Mas não vai ser o Neymar? tem que ser o mas Neymar. ainda assim, gostaria de ver mais Mas um você nome. falou O do Neymar Scarpa, vai não, estar né? com a 10. Não seria É Scarpa. que o Scarpa teve essa explosão muito próxima à Copa. Aí é uma questão da geração. Você não tem muitas opções. Teria que ser o Coutinho. Teria que ser o Coutinho. Eu acho que é o Neymar esse cara que você está falando, Piva. Ele vai acabar sendo, só que hoje com o Brasil, se, por exemplo, você pega o amistoso contra a Gana, ele armou o meio campo com Paquetá e Neymar juntos. Sim. E aí com Vinícius e Rafinha abertos. Mas ali jogou com um volante a menos. né? Exato, só com um volante. Contra a Sérvia e Suíça, eu não vejo o Brasil entrando assim. Contra a Suíça, eu acho possível. Contra a Sérvia, acho que ele vai ser mais conservador. E Camarões, se precisar, vai Sem Vai pra volante. cima. Vai sem... Vai sem A Sérvia vai jogar com São 10 11 zagueiros atacantes. e um goleiro, né? Não, principalmente a Suíça, é um time muito defensivo. Muito A forte Sérvia na tem um defesa. ataque forte. A Sérvia, ao contrário, ela é um time do meio para frente, mais forte, com o Tadic do Ajax, com o Vlahovic da Juventus. Que isso, com os caras sabem tudo. Milinkovic Savic da Lazio. Então, ele tem um time do meio para frente técnico forte. Eu considero o jogo mais difícil para o Brasil peraí, primeiro. Daqui a pouco você Esse assunto é para depois. Agora vamos lá. Passa aqui a tela, por favor. Isso, Ricardo. Atacantes: Neymar, Vini Júnior, Rafinha, o Neymar do PSG, o Vini Júnior do Real Madrid, o Rafinha do Barcelona, o Antony do Manchester United e o Richarlison, minha ressalva do Tottenham. Esses são os atacantes da seleção brasileira, mais o Pedro do Flamengo, o Gabriel Jesus do Arsenal, eu não convocaria, Gabriel Martinelli do Arsenal e o Rodrigo do Real Madrid. Gabriel Jesus e Richarlison são as minhas ressalvas. Porém, não tem outros também, né? O Richarlison vale, o Richarlison acho que joga É isso que eu falei, bola. né? Ele Tem o no Pedro. clube, não sei, mas na seleção a bola bate nele e entra, né? O Gabriel Jesus está jogando muito, está fazendo o gol. E no Arsenal, Ele, No Arsenal ele encaixou bem no ele começo. encaixou bem Ele agora. começou bem a Agora deu- temporada, tá, ele deu uma agora vai esfriadinha Deu uma agora. esfriadinha, Já né? Mas acostumou lá. tem jogado bem. Ele não tem marcado mais tantos gols, mas tem jogado bem. Ele fez 6 gols em 7 jogos. Agora tá 9 E sem agora, marcar. exatamente. É a fase dos extremos, a do rapaz. Mas do meio para do ataque ali é sacanagem. E se Tem ele muita fosse um opção. baita de um atacante, acho que o Guardiola não liberava ele para sair do City. Mas eu vi uma entrevista dele, logo na chegada ali ao Arsenal, quando ele começou muito bem, até medindo as palavras, mas nitidamente criticando o Guardiola. Mas não assim, ele falou, não estou colocando nada em dúvida, o Guardiola, um dos maiores, se não é o maior técnico de futebol da história, mas ele falou, eu não queria mais aquele método de trabalho para mim. Ele falou, eu não queria mais ficar lá, não queria mais trabalhar com o Guardiola, queria ter outra coisa na vida, né? Pelo cara ser metódico, ser daquele jeito, não será daquele jeito, campeão não da é. Champions, porque agora chegou lá o Haaland, que destrói. A diferença é e que grande. vai fazer, Mas exatamente. de todos esses nomes, um que eu tenho muita expectativa e está um pouco abaixo do radar, por conta até dos nomes aí de Vinícius Júnior, Neymar, Pedro, é o Rodrigo. Esse Piá tem uma estrela desgraçada. Tem. Na Champions League Tem. que o Real Madrid conquistou, passou muito por gols decisivos dele. Ultimamente lá também. Não, aquele gol contra o Manchester City, aquele fim de jogo contra o Manchester City, com 2 gols, quando ninguém Esperava, mas não, jogo ninguém ele fez esperava. os dois. Foi absurdo. E não só a estrela, né? Bola no pé de fato. joga muito, Ele joga joga muita bola. Você olha, o Guri joga claro, bola o pra Gabriel caramba. Jesus pode jogar também de atacante de 9, mas aberto pelo lado, se fosse para optar entre Rodrigo e Gabriel, aí eu iria no Rodrigo. Porque eu vejo esse poder de decisão dele à frente do Gabriel. Gabriel é esses extremos, né? De ou faz gol toda hora ou vive jejum. O Rodrigo vejo com mais regularidade decidindo o jogo grande. E entre Rodrigo e Vinícius Júnior, provavelmente, se tiver espaço no time titular, vai ser para um. Para um, né? Vai ser para um. É. Se tiver espaço, porque se ele optar com um esquema com Casemiro, ou Fred, ou Bruno Guimarães, Neymar como meia e mais o Paquetá, talvez não seja para nenhum.
com o Neymar daí jogando mais aberto. Então, mas eu acredito que pelo menos um dos dois... Eu acho que o Vinícius Júnior vai ser titular. Eu apostaria também. O Vini Júnior vai ser titular. E aí o Rodrigo entra em segundo tempo para colocar aquele fogo que a gente gosta de ver no segundo Mas tempo. quem sairia no meio de campo? É dureza. Isso quer me pegar, cara. Ele teria que arriscar, né? Teria que tirar o Fred. É. Aí ia ser o Paquetá e Neymar juntos com o Vinícius e Rafinha abertos. Acho que em cenários de necessidade ele vai para isso. Adversários mais frágeis, vai para isso. Mas contra uma Alemanha numa quartas de final, aí acho que vai Bruno Guimarães ou Fred vão voltar pro time. Fred, o Neymar e Richarlison. Assim, vamos ali Vamos no lá, meio. ó. Casemiro vai... Casemiro. Tá. Casemiro. Daí, hoje é Fred. E Lucas Paquetá. Paquetá. Paquetá junto com o Neymar. E Neymar, você fecha 4 no meio de campo. Ele teria que tirar o Fred para colocar o Vinícius Júnior no time. Ou o Rafinha, e deixar o Vinícius Júnior pelo outro lado. Eu não acredito que ele vai tirar o Paquetá. Não, Paquetá Pelo não. que ele tem feito, não. Aliás, quando ele passou a ser convocado, depois da boa fase no Lyon, né, gerou muita dúvida e é um cara que se confirmou, assim, tanto na seleção como na Europa, tá jogando muita bola o Paquetá. É verdade. E aí, pro Bruno Guimarães ter espaço, teria que ser no lugar do Fred, se for mantido esse desenho atual com 2 volantes, com o Casemiro e mais um. Mas é uma baita opção você tirar um volante, pra você colocar um Rodrigo da vida, você tira o Fred, um jogo que está adverso, contra a Suíça, que não se abre, por exemplo, está 0-0, começa a dar 20 minutos do segundo tempo, você não tem o que fazer, você tira o volante, de reserva da o seleção Fred, brasileira tá e você mete o sensacional. Rodrigo. Você pensa, sei lá, vai numas quartas de final aí, o Brasil e a Alemanha tomam um gol cedo, igual aconteceu contra a Bélgica. Cara, você vai olhar para o banco, vai ter muita opção. Para mudar jogo. Muita gente opção que muda jogo de fato. Pode tirar um Danilo e colocar um atacante, cara, você consegue fazer de tudo. Porque você vai ter ali opções para mexer. É claro, dependeria do Fabinho estar jogando também, mas ele consegue mexer em muita coisa. O banco de reservas do Brasil é o mais forte assim dessa Copa. De time aí dá mais Tenho discussão. minhas dúvidas. Mas de banco, de elenco, o Brasil já fez. Aí a gente entra no assunto favoritismo, né? Favoritismo. O Brasil, claro, é um dos favoritos, porque sempre é um dos favoritos. Primeiro, porque é a amarelinha. Mas segundo, porque tem um baita time. Tem, de fato, um baita time. Mas tem outras seleções aí, eu acho que principalmente a França, que tem um time titular mais forte. Eu acho que o time da França, por exemplo, é mais forte titular. Já vamos falar de quem é titular, quem é favorito? Eu quero falar sobre o grupo do Brasil. O Brasil é grupo G da Copa do Mundo. O Brasil tem aí Camarões, Suíça e Sérvia. Passa em primeiro, né? É favorito absoluto, tem dois adversários europeus difíceis. Não são nem a França, nem a Alemanha, nem a Inglaterra. Mas a Suíça, por exemplo, eliminou a França na Euro. Faz um ano, que quando a pandemia foi em 2001. É um time com uma defesa muito forte, toma pouquíssimos gols, a começar pelo goleiro Jan Sommer, que é um excelente goleiro, joga um tempão na Alemanha. Então, é um time bem estruturado defensivamente. E o Brasil empatou com a Suíça na Copa de 2018. Foi um jogo bem complicado. A Sérvia é um time mais técnico do que a Suíça. Eu considero, assim, talvez que o jogo contra a Sérvia, até por ser a estreia... Ali vai ser parada dura. É o jogo mais difícil. Vai ser. E daí o jogo contra a Suíça passa pelo primeiro jogo, né, do que acontecer. O Brasil é melhor? Claro que é. É superior, tem bem mais opções, tal. Tem um time agora bem formado aí pelo Tite em toda a trajetória. Mas o receio é que essa falta de testes contra adversários europeus, por conta do calendário do futebol mundial atual, com a Nations League lá na Europa, não tem espaço para amistoso entre seleção europeia e seleção sul-americana. Eles não deixam. Eu acho que eles fizeram isso, inclusive, para não fazer. Enfim, então o Brasil, a Argentina jogou com a Itália porque foi a campeã da Copa América, lá inventaram um outro troféu. Mas fora isso, não teve essa oportunidade ultimamente. E isso pode causar algum problema na hora desse choque contra dois times fortes. Já aconteceu com a Bélgica no Brasil no 18, muito em relação a isso. Não vão pensar que a Sérvia e a Suíça são babas que não são. O adversário do Brasil são inferiores ao Brasil, mas são adversários que podem surpreender na Copa do Mundo. Camarões, mesmo com alguns bons nomes, acho que está bem abaixo. Pelo estilo de jogo, eu acho que vai ser mais difícil jogar com a Suíça.
pelo estilo de jogo. Porque com a Sérvia você tem um time mais técnico, eu não estou mentindo. É um time que joga mais com a bola, que sai mais para tentar buscar um gol. A Suíça, se ela arma aquele ferrolho, porque eles têm um time bom defensivamente, aí complica mais para a gente. E a Suíça já complicou no passado para a gente. Já complicou no passado. Nesse caso do desafio logístico, eu tendo a acreditar que o Brasil vai ter mais dificuldade com quem aceitar jogar contra ele. Até por esse ponto que o Robson trouxe, o Brasil foi pouco testado nesse cenário. O Brasil só jogou contra retrancas. A maioria dos times aqui da América do Sul vão enfrentar o Brasil. São poucos que vão aceitar ir para trás da linha da bola. Trocação ali. Tirando a Argentina, nenhum. Tirando a Exato. Argentina, Então, o Uruguai foi fazer isso e tomou goleada. A Sérvia, acredito que traz um desafio logístico assim que não está tão adaptado à seleção brasileira. Por isso até que foi procurar o amistoso contra a Gana, a Tunísia, sabendo que são adversários mais frágeis do que uma Sérvia, do que pode vir a ser uma Alemanha nas quartas de final, mas que tem essa característica, tem essa cultura de também atacar. O jogo que me preocupa é a Sérvia. A Suíça pode, não acho que vai ser 6-0 o Brasil, mas confio numa vitória sem maior susto. Mas com a Sérvia, confesso que eu estou bem preocupado, até pelo fator estreia. Boa. Agora eu quero saber de vocês o seguinte, vamos lá. Botando todas as seleções, o Brasil sempre é colocado como uma das favoritas para a conquista da Copa do Mundo e desde 2002 isso não aconteceu mais. De Lázari, 2 seleções das favoritas para conquistar essa Copa do Mundo. 2 não, vou ter que falar 3. Então fala 3. Então, eu coloco assim no primeiro andar dos favoritos e muito próximos um do outro, Brasil, Argentina e França. Tá. Eu acho que essas 3 estão acima das demais. Mas aí tem algumas situações, por exemplo, a questão da França está desfalcada. A França perdeu jogadores importantíssimos. No mínimo 3 jogadores por lesão. Pô, você não ter o Kanté e o Pogba em relação a 2018, Kanté, isso faz uma certa diferença. Assim, e perdeu outros jogadores que, de repente, não podiam ser titulares absolutos, mas podem ajudar. Tem um processo de renovação, tem alguns outros nomes bons, como o Camavinga, do Real Madrid, o Tchouaméni, também um segundo volante ali, meia, que muito bom jogador, mas acho que perde um pouco, só que tem o Mbappé, que no momento rivaliza com o Haaland para ser melhor do mundo em várias oportunidades de agora em diante. Então, acho que França, Brasil e Argentina estão num nível muito próximo. A Argentina, 35 jogos invicta com o Lionel Scaloni, tirou aquele peso de não ganhar nada quando ganhou a Copa América no ano passado, né? A final, acabou sendo, não era para ser no Brasil e foi no Brasil a competição. Acho que as 3 seleções estão no mesmo nível. E aí tem outras seleções europeias que eu acho que estão bem próximas, não estão longe não. Considero a seleção inglesa muito forte, a atual vice-campeã europeia, só perdeu nos pênaltis para a Itália por um acaso não se classificou para a Copa, porque também tem um time forte, mas considero que a Inglaterra, a Espanha e a Holanda tem uma condição de brigar até por alguma coisa, de sonhar também. A Holanda está num grupo considerado mais fácil, porque no sorteio caiu no grupo do Catar como dono da casa, que é o cabeça de chave, e acredito que a Holanda vai se classificar em primeiro nesse grupo. Também tem Senegal, Catar, Holanda e Equador. Acho que a Holanda vai se classificar em primeiro nesse grupo, que vem do grupo B, ali também não assusta para o cruzamento. Acho que a Holanda tem um caminho forte até as quartas de final e vai acabar entrando nessa briga. Então, 2 andares, Brasil, Argentina e França, Espanha, Holanda e Inglaterra. Se o dela falou 3, vocês também estão autorizados a falar 3, né? 3. Vai lá, Eu falei 6. Para mim vai ficar entre Brasil, França e Holanda. Eu acho que a Holanda tá meio fora do radar aí, mas o trabalho do Van Gaal é bem legal, tem zagueiros de muita qualidade, De Ligt, Van Dijk, tem na frente muita qualidade. Eu acho que a Holanda vai forte até pelo caminho, porque ela pode pegar numas oitavas de final Estados Unidos, País de Gales, ela vai carregar o favoritismo. Quartas de final vai começar a endurecer, mas eu vejo a Holanda como fora do radar, mas vai poder surpreender. A Argentina tem o Messi, isso aí por si só já o torna fortíssima, tá com um conjunto, mas acredito que vai ficar pelo caminho. Tô achando que a Holanda pode ser a Croácia aí dessa Copa, aparecer como um elemento surpresa na Copa. Sempre tem uma, né? E aí, Lucas?
É uma pena que o Kanté não vai para a Copa, né? Pra eles! Pra eles! Messi podia também não ir. Rapaz, a França é uma pedra no nosso sapato. É uma pedra no nosso sapato. É impressionante. Nós trememos, nós vemos os franceses na frente, a gente treme as bases. Então, que bom que o Kanté não vai. E que bom que o Mbappé tá arrumando confusão. Pra Adoro uma todo lado, confusão, né? exatamente. É patrocinador, é técnico, exatamente. Eu sou fã do Kanté, eu acho que o Kanté é muito legal, um atleta muito legal, mas pena para ele que não vai para a Copa de fato, mas para o Brasil é muito bom, porque realmente, e aí eu falo dos favoritos, você falou do patamar, para mim no primeiro patamar é França e Brasil, ponto final, França e Brasil. Eu acho que esses dois estão nesse primeiro patamar de favoritos. E aí todos esses outros que vocês falaram, a maior parte das seleções europeias podem vir. Holanda é difícil se jogar com eu lembro que jogar com a Holanda é difícil desde 94. É difícil jogar desde 98. É difícil jogar com a Inglaterra, é difícil. Teve que o Ronaldinho Gaúcho inventar aquele gol lindo lá de 2002 e o primeiro gol também, que foi bonito. É difícil jogar contra esses caras. Então, eu acho que todos eles podem aparecer. Mas França e Brasil estão em outro patamar. A Argentina, eu entendo, claro, tem o Messi. Mas eu não acho que eles vão complicar muito, não. Por exemplo, se tiver um embate entre Argentina e Brasil... Outro time que é bom ficar esperto, que tem muita qualidade, a Dinamarca. A Dinamarca está no grupo da França e vem crescendo, e aí fez uma bela Euro. E aí se a Dinamarca, por exemplo, faz uma graça de ficar em primeiro, dá nas oitavas de final França e Argentina. Você pega as seleções europeias, a maioria é difícil, cara. E a gente falou e nós não falamos da Bélgica, que eliminou o Brasil na última Exatamente. Copa. É verdade. Bélgica, Alemanha, Espanha, todos esses Ninguém falou da Alemanha Ninguém também, falou da Alemanha, cara. Que não é a Alemanha de 2014, Exatamente. mas é a Alemanha. Portugal, por que Portugal não? Portugal também, claro, Tem não muito jogador. Tem muito jogador. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. O zagueiro do Minha vez agora, minha vez. Dá licença, minha vez. Porque eu sou brasileiro, eu vou colocar aqui o Brasil como franco favorito. E aí eu vou torcer para que, se não for o Brasil, a Inglaterra mereça uma posição melhor do que vem acontecendo nas últimas Copas do Mundo. Porque a Inglaterra sempre tem bons times, sempre tem boas seleções. Na última chegou na semifinal. Exatamente. A Premier League é um dos campeonatos mais bem organizados e mais lucrativos do mundo. Só que chega numa Copa do Mundo, a Inglaterra não consegue praticar o que vem fazendo de planejamento. Eu vou torcer para que a Inglaterra faça um bom papel. E, se não for Brasil nem Inglaterra, cara, a Argentina... Eu tô desconfiado com essa Argentina, mas muito desconfiado. Acho que eu coloco ela também como uma das favoritas para a Copa do Mundo. Então, Brasil, Inglaterra e Argentina, para mim, seriam as três da minha lista. Beleza? Falei besteira? Não, Não? jeito Tá nenhum. tudo certo? Nenhum. E a Croácia, de todas as seleções que eu vejo aqui, eu vou apostar aí numa seleção da Espanha. Por conta do trabalho que o Luiz Henrique tem feito na seleção da Espanha já desde quando ele pegou a seleção para projetar. Está bem renovado. Exatamente. Agora, eu queria agradecer a presença de vocês, Lucas Rocha, Robson de Lázari, Daniel Piva, em mais um podcast. Vai ter aqui. mais durante a Copa, mano? Vai ter mais durante a Copa. Prometemos beleza. para você podcast em todas as redes sociais do Show de Bola da Rede Massa. Você está convidado a participar e mandar sua mensagem para cá. Muito obrigado. Valeu, rapaziada. Tchau. Até a próxima.